eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim, 7 ou 9. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Eu estava lembrando do filme Doutor Estranho, que ele sofre um acidente, fica com a mão, ele é um médico, fica com a mão com deficiência e não consegue mais trabalhar. Ele escuta que tem um local que ia curar ele. E ele vai. E é tipo uma terapia na mente para se curar aquele processo. E ele se achava o tal. Mas antes dele entrar, alguém disse para ele, tudo que tu pensa que sabe, a tua capacidade, deixa aí fora. Não serve lá dentro para nada. Assim é com Deus. Não serve para nada. A sabedoria nossa, o nosso poder natural não serve para nada. Para nada. Em relação a Deus, não serve para nada. Ele já não tinha como curar a mão. Então, não serve para nada o que tu sabe. Já viu que não. Então, assim somos nós. Para nos livrarmos do poder do pecado, nos livrarmos da influência de Satanás, impossível a gente sozinho. Impossível. Então, tem que ir diante do Senhor, ele falou, tem que negar a si mesmo, esquecer de tudo que pode, porque para vencer o nosso inimigo, não temos força nenhuma. Amém? E Deus, ele é pessoal, é um Deus vivo, que o contato dele conosco é na mente. Nós temos um homem visível dentro de nós, que é aí que Deus se comunica. Existe um ouvido visível, e escutamos as vozes, e essas vozes vai para a alma, vai para esse homem visível. E aqui no relato bíblico é Adão e Eva, que não viram Deus, mas está falando da voz dele. Amém? E aqui é o relato bíblico depois do pecado. E eles se sentiram vergonha por ver que estavam nus. E folha de figueira para se tapar. A vergonha levou eles a procurar algo para se tapar. E Deus procura ele, passeando no jardim de novo. Adão, onde você está? Então perceba, Deus já viu, mas quer conversar. Deus sabia o que aconteceu? Sim. Então Deus sabe tudo o que acontece com a gente. Ele já sabia, mas ele quer conversar, ele é um Deus pessoal, quer conversar. Amém? E ele, onde está Adão? E Adão estava escondido com vergonha. Não, é que eu escutei a sua voz, me escondi, fiquei com vergonha. Ué, como você, quem te mostrou que tu estava nu? Por acaso você fez o que eu falei para não fazer? Amém? Então a prova da vergonha de estar nu é porque fez, que não deveria. Amém? E esse mesmo Deus pessoal que estava se comunicando com Adão através da voz dele, poderosa, criadora, é o que está falando conosco. Amém?
Então, em nome de Jesus, e ali é a prova que eles queriam se tapar, mas Deus não permite. O primeiro animal que é morto é nesse relato aqui, para cobrir ele, ensinando a todos nós, com a justiça de vocês, não com a minha. Amém? Então, ouviu a verdade purinha falando com ele, a Bíblia diz que temeu, e eu temi. Amém? E se estava escondido por causa disso. Então, a Bíblia afirma que Adão, nesse momento, não estava onde deveria estar, na obediência. Amém? Então, diante do justo Deus, só se escondendo. Nu se esconde. Amém? Mas se ele estivesse onde Deus queria que ele estivesse, ele não estava nu e nem estaria se escondendo. Amém? Então, em nome de Jesus, Deus é um ser pessoal que quer se comunicar com todos nós, sempre agiu. Ele se revelou a Abraão, se revelou a Moisés, conversando com Davi. Amém? Então, ele e é a prova, depois desse pecado aqui, a Bíblia diz assim, ó, todos pecaram em Adão, e todos estão destituídos da glória de Deus, separados, sem a vida de Deus, nus, por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E eles comeram, pecaram e morreram espiritualmente, morreram depois a vida biológica e existe afinal a morte eterna. Amém? E a Bíblia diz que Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. E a Bíblia afirma que depois desse relato aqui, todos os seres humanos precisam de uma restauração. Todos. Independentemente de quem seja, o que tem, o que possui, todos precisam de uma restauração. E isso se tornou possível a toda a humanidade. Amém? Toda a humanidade recebeu esse privilégio, essa oportunidade de, pela fé, receber esse Deus pessoal. Amém? Jesus Cristo é a palavra viva de Deus. Segundo a Bíblia, ele é a ressurreição e a vida. Amém? Então, em nome de Jesus, essa palavra viva, vocês salvam mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus, é um presente, para que ninguém se glorie. Amém? Para que ninguém se glorie. E a Bíblia diz, ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. E já fez, e vos vivificou pela fé, vivificados. Amém? Então, em nome de Jesus, isso tudo é graça. Tudo isso faz parte da graça de Deus. Revelar a sua vontade para nós. E a Bíblia diz que, sendo justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Ter paz com Deus é entrar em contato de novo com esse Deus pessoal. Amém? Amém ou não amém? Então, se quiser, a Bíblia diz que quem quiser ter um encontro com esse Deus Todo-Poderoso, o canal chama-se Senhor Jesus Cristo. Mais ninguém. Só há um mediador entre Deus e o homem. Quem quer ser restaurado? Quem quer ser liberto? Jesus. Mais ninguém. Mais ninguém. Jesus, a Bíblia diz que ele é o bendito eternamente. Jesus, Deus, que nasceu na descendência de Davi, sim. De Maria, sim. Porque tinha que se cumprir as escrituras. Que ele tinha que vir da Virgem. E tinha que ser homem. Mas esse mesmo homem que leva toda a humanidade até o céu é o Deus bendito eternamente, o Deus encarnado. E a razão não vai nunca explicar isso. É pela fé. Pela fé eu sei que eu tenho um homem visível dentro de mim. Pela fé a Bíblia diz que Deus é espírito.
E esse Deus Espírito que criou esse homem invisível dentro de mim. Então não fica muito difícil quando a gente passa a crer. Amém? Então, se quiser, quem quer ter um encontro pessoal com esse Deus? Sem Jesus, viu Adão papeando com Deus? Porque era a única voz que apareceu, perturbou Adão e Eva, sem ser de Deus. Quantas vozes tem hoje perturbando? Que isso tudo tem uma fonte, o inferno, Satanás. As outras vozes, sem ser de Deus, são influenciadas pelo espírito maligno. Mas a de Deus continua aqui, para nos livrar das outras vozes. Amém? Então, esse aí, a Bíblia, quando me leva ao apóstolo Paulo, esse homem que escutou todas as vozes da antiga aliança e era zeloso da lei, perseguidor da igreja, um dia ele escutou a voz, viu a luz e escutou a voz do Salvador. E na mesma hora que ele escuta, tem um encontro pessoal com esse Senhor, ele fala assim: o que queres que eu faça? Mudou. Precisamos de um encontro pessoal primeiro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo para ter esse Deus dentro de nós. E a continuidade da outra mensagem. Dá para ter Deus dentro de nós, falando dentro de nós, da nossa alma, por intermédio do Senhor Jesus. Amém? Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Quem tem o Filho, tem a vida, internamente. Amém? E a Bíblia diz, aí a Bíblia diz assim, tu tem que nascer de novo. Claro, porque eu preciso ser restaurado. E essa restauração vem de quem? Por intermédio da fé em Jesus, pela operação milagrosa do Espírito Santo. Amém? Em João capítulo 3, você já sabe disso? Lembra no começo? É para tu esquecer, senão tu fica fundamentado no que tu sabe. Amém? Lembra? Jesus respondeu e disse-lhe, presta atenção, ele está conversando com quem? Com quem Nicodemos está conversando? Então, que é o quê? Deus. Prestou atenção que Nicodemos está conversando com quem? Com Deus, Jesus. Jesus é Deus. Ele está escutando a voz de Jesus. E nós? Não é diferente não, irmão. Porque aprove a Jesus levantar alguns para falar por intermédio deles. Ele quis que os profetas, ele revelou aos profetas para falar a palavra dele. Aqui os apóstolos, hoje os pastores verdadeiros, para falar o que ele quer. É a mesma coisa, irmão. Se ficar, quem ainda com os olhos carnais, ficar me olhando como um ser humano da terra normal, que está falando uma história, vai para o inferno. Porque a Bíblia afirma que ele me levantou para ajudar a levar outros para o céu. Quem quiser acreditar nisso, que acredite. Quem não quiser, que ignore. A Bíblia diz assim. Mas eu quero ir para o céu. Amém? Diz assim, ele estava conversando com Nicodemos e hoje com a gente. E deu uma de ignorante. É bom dar uma de ignorante para se tornar sábio. Às vezes tu não vai ser o ignorante revelar. Tu vai revelar que tu é, onde você está. Tu pode estar na ignorância. Mas Jesus quer tirar a gente da ignorância. Ele quer salvar. Amém? Nicodemos, no 3, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Quem está falando é o Deus encarnado, falando que quem não nascer de novo não pode ter intimidade com Ele. Amém? Ou não pode, a palavra acabou. Aí de mim tentar transformar esse não em sim.
É loucura. Ele falou não. Quem está falando? Aí se eu lembrar que eu posso escutar Jesus falando isso aqui, e lembrar dele todo ruim lá na cruz, o miserável, o pecador, falando, não, é o Deus eterno que está falando. Amém? Não pode ver o reino de Deus, não vai enxergar, vai continuar cego. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Muitos não falam isso, mas vivem isso. Prestou atenção? Não precisa falar. Pode viver isso aqui, mas não falar. Tipo assim, não pode, o que o senhor está falando é impossível. E ficar revelando tipo como se fosse uma loucura. Mas o que Jesus fala é espiritual. É espiritual, espiritual por causa desse homem espiritual que tem dentro de nós. Não é nascer de novo, o mundo ensina que nascer de novo é ter um novo cabelo. É cuidar do nariz. É botar roupa nova. E muda tudo, cuidar da orelha, mexer, operar a barriga, operar a face, mexer no corpo todo. Jesus muda tudo dentro. Amém? Como pode um homem nascer sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não... Pessoa que não adianta ficar de lero-lero. Jesus volta no mesmo assunto. Vamos aqui, tu não vai sair não. Tu está procurando papo para confusão, mas eu quero que tu seja salvo. Amém? Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Há uma purificação, há uma renovação que a Bíblia está falando aqui, que é através da palavra e da ação sobre-humana do Espírito. Participação nossa. Esquece, palavra e Espírito Santo. Mais nada. Se eu me colocar aqui e falar de mim mesmo, vocês querem viver você, nunca vão ver entrar. Amém? Quem faz isso? Sob a influência plena. Que espírito? A gente está vendo algum espírito, irmão? Estamos vendo? Viu? Não. É claro que não. Mas ele existe. Então agora vamos lá. Tu consegue ver o teu espírito? E tua alma? Mas quem faz você tomar decisões e movimentar o teu corpo? Quem? Opa, então tem um espírito dentro de mim. E tem uma alma revelando as minhas emoções. De acordo com as minhas emoções, está ligada à minha alma. O espírito age. A alma doente, o espírito age para o pecado. A alma sarada, o espírito age para a glória de Deus. Isso é o nascer da palavra e do espírito. Quem faz essa obra? A palavra e o espírito, que a Bíblia revela que a espada do espírito é a palavra. Vai entrar aqui e fazer a obra. Aonde? Na carne? Não, na alma. Amém? Amém ou não amém? O que é nascido da carne é carne. Normal, do meu pai e da minha mãe. É carne, é carnal. Natureza corrupta. Mas o que é nascido do Espírito, que poder sobre-humano, tira a natureza carnal e coloca a natureza de Deus segundo a Bíblia. Absurdo. Não é não. Não é não. Ele é um Deus vivo, pessoal, que quer em todos os momentos da minha vida me governar e governar todos nós. E nele é estabelecida a paz, porque a Bíblia diz que é o Deus da paz, é o Deus de poder, é o Deus da santidade, Deus da justiça, é um Deus puro, que limpa tudo de mal dentro de nós, que machuca a nossa alma. E Ele quer onde está? Onde está? Não, onde tu está? Está onde? Amém? Nessa manhã, o que Ele está fazendo? Esse Jesus, que a gente tem que ter um encontro pessoal com Ele, para ter Deus dentro de nós,
A Bíblia diz que ele triunfou na cruz. Sabe o que é triunfar na cruz? Principado, potestade, hostes maligna, todo o domínio do inferno, pecado, ele triunfou sobre todos eles na cruz. Sabe o que ele me fez? E com isso, pela fé nele, ele me levou para onde? Para a cruz. Pela fé nele, ele fala assim, pela fé, tu aceita que eu triunfei na cruz e venci todos os inimigos teu da tua alma? Eu, pela fé, acredito. Eu acredito, eu morro com ele na cruz, segundo a Bíblia. Eu morrendo com ele na cruz, sabe o que está falando? Adivinha o que está falando? Quando eu morro com ele na cruz, toma posse, a vitória sobre todos os inimigos, estou te dando. Estou te dando. E como eu vou provar que eu tomei posse desse triunfo, Senhor? Vem para cá. Não é só na cruz, não. Estou te levando para o túmulo comigo. Vem para o túmulo. Crê nisso? Crê que eu saí do túmulo? Creio que o Senhor está vivo, que o Senhor é o resto. Sabe o que ele faz comigo? Pela fé, sai daí também. Para quê? Para que isso, Senhor? Para tu andar em novidade de vida. Triunfando. Agora eu sei, porque o Espírito Santo falou pelo apóstolo Paulo. Mas graças a Deus, que nos faz triunfar em Cristo. Por quê? Todos os inimigos foram vencidos. Alma sarada. Amém, irmão? Amém ou não amém? A grande vitória vem pela fé em Jesus. Por quê? Tive um encontro pessoal com esse Deus. Aí quando ele fala para mim, quando ele vem passeando, eu leio a Bíblia todos os dias e vou lendo, graças a Deus, eu não consigo me afastar dessa voz. Graças a Deus, quando essa voz começa a falar, eu vou para perto dele, não me escondo, porque eu não estou nu, não estou em pecado, eu vou para perto dele, pode falar que o teu servo ouve, consciência limpa. Onde tu estava? Quando eu estou em pecado, eu estou tentando me proteger, mas só que ele já fez a obra. Ele tirou as minhas vestes malditas e colocou as vestes dele santa. A obra foi feita. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, está se escondendo, você está no centro da vontade dele. Quem está no centro da vontade dele não se esconde. Não se esconde, não tem vergonha de se apresentar a ele e começar a escutar a voz dele para vivê-la. Então, e a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou isso toda hora, consciência limpa, um coração puro, que ama essa palavra aqui. E no final, sabe o que vai prevalecer? Quem teve um encontro pessoal com esse Jesus, que disse, estive morto, mas eis que vivo, e estarei convosco, todos até a consumação do século. Estou enviando o Espírito que gera uma nova criatura, santifica, restaura e prepara para o céu. Esse é o encontro pessoal. Porque a Bíblia fala com a maior naturalidade. Os filhos, os que nasceram de novo, são influenciados por esse Espírito. Por quê? Por causa do motivo. A fé em Jesus fez com que eu fosse selado com o Espírito Santo da promessa. E Deus, sabendo onde estava, então presta atenção. Não adianta se esconder. Quem está ocioso, quem está indiferente, quem está morto espiritualmente, Deus sabe. Ele não sabia onde estava Adão, não? Mas o maravilhoso é que ele perguntou a Adão
mesmo com vergonha, mesmo nu, ficou falando com Deus. Prestou atenção? Eu temi, me escondi, porque estou nu, conversando. Ué, quem te mostrou aí? Deus continua falando. Deus, quem te mostrou que tu estava nu? Por um acaso, você tem deixado de revelar a minha verdade? Por um acaso, você tem deixado de santificar a si mesmo para ver Ele como Ele é? Por um acaso, você tem buscado a verdade para evitar a insensatez de não viver a palavra dEle? Por um acaso, tem colocado Ele acima de todas as coisas? Tu tem? Se não, tu está se escondendo. Mas Deus, com esse amor imensurável, nessa manhã, onde você está? Está no centro da minha vontade? Não. Então vem cá, se apresenta. Tu tem feito o que eu falei para não fazer? A qualquer momento esse mundo vai ter um fim. E a Bíblia diz que não com vergonha, não em desobediência, a Bíblia diz que só vai entrar no céu quem estiver irrepreensível em paz. É a palavra que diz. Todas as outras vozes, até de líderes espirituais, que estão falando o contrário, estão mentindo. Estão sendo usados pelo diabo. Mas a verdade é que esse Deus pessoal nos chamou em Cristo Jesus. Ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E quando eu me entrego, amém? No primeiro momento, cheio de intimidade, e agora, pela desobediência, acabou a intimidade. Então, a desobediência acaba a intimidade, mas a obediência faz com que Deus habite mais em nós. Prova isso. Aquele que começa a dar fruto, meu Pai vai limpando, vai podando. Se você pensa que Deus não se preocupa com as criaturas dele ou ignora, está muito enganado. Porque até as aves do céu Ele que alimenta. A Bíblia diz que Ele que alimenta os leões, Ele que sustenta todas as coisas. Ele disse que está olhando até o meu cabelo e sabe quantos tenho. O salmista diz que antes de eu ser formado no ventre, tu já sabia todos os meus ossos, já sabia de tudo. Se tu pensa que esse Deus ignora coisas, está muito enganado. Ele é Senhor. E Ele jamais abandona um justo. Ele decidiu salvar os pecadores. Imagine alguém que se torna filho dele. Essa é verdade. Esse Deus pessoal quer me orientar assim, ó, e Ele me orienta vocês e a mim, e a gente nem dá importância. Essa manhã foi Ele que falou dentro de nós, consentiu com o poder dele e falou assim, ó, levanta. Aí depois falou assim, viu? Olha o Espírito Santo falando com a gente. Está respirando? Eu que estou deixando. Sentiu fome? E eu que estou mantendo você a sentir essa necessidade. Está caminhando? Eu que estou deixando. Aí nessa manhã, fui eu que te chamei aqui para te perguntar para onde você está para trazer para perto de mim. É Deus, irmão. E sabe o nome disso? Graça. Se enquanto a minha preocupação é pregar lá fora, mas a Bíblia diz para a gente cuidar dos de dentro. Quando teus olhos carnais achar que alguém não precisa, tu está com problema. Todos precisam dessa palavra. Todos na face da terra.
E o nosso papel como igreja é fazer com que elas escutem. E não importa, com isso eu vou estar aí, não importa as barreiras que vão cair, eu vou falar como um apóstolo. Mas graças a Deus nos faz triunfar em Cristo Jesus, o qual eu tive um encontro pessoal, que é tudo que está relatado ali em Atos 9, o apóstolo Paulo, quando estava indo para prender, matar os cristãos, e teve um encontro no caminho para Damasco, aquela que a Bíblia diz assim, ó, no caminho para Damasco, eu tenho que falar para a minha vida. Quando eu estava no caminho para o inferno, ele apareceu. É espiritual isso. Ali fala literalmente que ele estava indo para Damasco. Jesus, quando entra na vida de alguém, estava indo para o inferno. Só que ele entrou e a luz brilhou. Acabou o problema. Não mais. Conversão, sabe o que é? Eu estava indo para o inferno. Aí ele me tira de lá, eu estava indo para lá. Ele faz assim, ó, volta. Tchau. Acabou. Amém? Em nome de Jesus, enquanto você não puder dar uma resposta, converse com Deus nessa manhã. Adão, está onde? Onde você está? Com essa revelação, você sabe onde você está. Se não estiver no local que ele tem mandado, ele está chamando para sair daí. Amém? Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.